O título da mensagem de hoje é Deus fez o homem para ser profético. Diga comigo, Deus fez o homem para ser profético. Olha para quem está do seu lado, diga, Deus te fez para você ser profético. Só que na verdade o que acontece é o oposto disso. Ao invés de sermos proféticos, espirituais, andar no sobrenatural de Deus, nós somos almáticos. Nós andamos pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Se você quiser avaliar a sua vida com Deus, se você é profético, você precisa colocar na balança o que é ser espiritual e o que é ser almático. Desde que nós nascemos, nós aprendemos a ser almáticos. Emoção e sentimento. Tem gente que é mais emoção do que outra. Tem gente que é mais sentimental do que outra. E nós vivemos nesta montanha russa do espiritual e do emocional. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está em pé, amanhã você está se arrastando. Hoje você está glorificando a Deus, amanhã você está blasfemando. É interessante como nós nos comportamos diante das circunstâncias, das situações e das adversidades. Preste atenção, nada vai mudar no teu entorno. Vou repetir, nada vai mudar no teu entorno. Como assim, pastor? Sempre vocês vão passar pelo mesmo lugar e dizer, eu já vi isso antes. Eu já passei por este lugar. As coisas podem não mudar. Quem tem que mudar é você. Quando você muda, não importa se a chuva cai de pé e corre deitada. Aquilo não vai mexer mais com o teu psicológico, com a tua vida. Por quê? Porque você compreende o que é ser profético. Ser profético é você não andar pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente. Ser profético é você andar como Deus anda. Deus anda através da palavra. E nós precisamos andar através desta palavra. Nós não podemos nos mover de outra forma, de outro jeito. Porque hoje você vai estar bem, amanhã você não está. Tem dia que você acorda empolgado, mas tem dia que você tem vontade de se enforcar num pé de couve, decepcionado com tudo, decepcionado com todas as coisas. Nada está bom para você, uma revolta geral. Mas por quê? Porque somos almáticos. Então, feito esta introdução, eu preciso dizer para você, nós temos que lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Precisamos deixar de ser almáticos ao extremo como nós somos. Quando nós compreendemos o que é andar pela fé, quando nós compreendemos o que é ser profético, nós vamos lidar com tudo aquilo que se levanta contra nós. Por isso a palavra diz, trazei todo pensamento contrário cativo a Jesus Cristo. Aquele pensamento que não vem de Deus, e você discerne, porque aquele pensamento te deixa down, para baixo, te joga no chão. Aquele pensamento não é de Deus, aquela inspiração é maligna. E a palavra diz que você deve trazer todo pensamento contrário, cativo a Jesus Cristo.
Você não pode aceitar qualquer pensamento. Olha para quem está do teu lado e diga: você não pode aceitar qualquer pensamento. Você é aquilo que pensa. Você é aquilo que sente. Você é aquilo que fala. Toma cuidado. Não seja almático ao extremo. Um pouquinho almático, tudo bem, desde que isso não te paralise, desde que isso não te tire do jogo. Porque tem muita gente que é extremista, vítima capaz, derrotista. Nunca nada está bom para ela. Agora, por outro lado, quando você é positivo, otimista, profético, sempre vai acontecer alguma coisa para roubar a tua paz, a tua alegria, a tua fome, a tua vontade de viver. E você não pode permitir. Então preste atenção, o tempo todo você precisa se monitorar. O problema é quando a pessoa não se monitora. Olha como Jesus, ele andava com o radar ligado. Ele estava em oração e o diabo foi perturbá-lo. E ele foi bater um papo com Pedro e disse assim: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você. O diabo me pediu para te cirandar. E o que eu pude fazer foi orar por você, interceder pela sua vida. E quando você passar por isso, quando você for provado e aprovado, quando você vencer, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Preste atenção, ele chega para Pedro e diz: Pedro, você ainda não é convertido. Está faltando muito para você se converter, Pedro. Não é porque você anda comigo, não é porque você faz parte da equipe, não é porque você é ministrado. A tua conversão, Pedro, depende de você. Até agora você enfrentou desafios básicos e você permaneceu no controle. Mas você vai passar por um deserto, por um estreito, por um aperto, Pedro, onde a tua conversão vai ser provada, vai ser testada. E depende de você permanecer firme ou não. Depende da intenção do teu coração. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Aí você vai ter testemunho. Aí você vai ter palavra. Aí você vai ter experiência. Imagina só, se eu como pastor chego para você e digo que você não é convertido. Tem gente que sai da igreja. Amados, nós precisamos ser confrontados. Até que ponto nós somos convertidos? Qualquer coisinha você xinga, destempera, pragueja, fala palavrão, amaldiçoa. Qualquer coisa que acontece, você já fica preocupado, irritado, inquieto, desestruturado. Isso é ser almático. Cuidado com os teus pensamentos, porque o diabo, ele brinca com os nossos pensamentos. Ele fala e você não percebe que está batendo papo com ele. E aquilo que não é bom, aquilo que é prejudicial, aquilo que é danoso, aquilo que é maligno, você tem que combater. Pensamento, eu não te aceito em nome de Jesus. Eu só aceito o profético, porque eu ando no profético.
E o que é o profético, pastor? É a palavra viva de Deus no nosso coração. É o que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e eficaz. Ela é viva. Diga comigo, a palavra é viva. E eficaz significa que ela funciona. Ela é eficiente. É o recurso que você precisa para a tua vida. É o remédio que você procura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Preste atenção. A palavra, a Bíblia, ela não pode ser para você apenas um livro que você lê, abre e fecha. A Bíblia é aberta, é a boca de Deus aberta falando com você. E quem não lê a Bíblia, não ouve Deus falando com ela de maneira pessoal, particular, íntima. Você precisa compreender isso. Quando a Bíblia é aberta, quando você tem temor e reverência para ler este livro, que foi a carta de amor que Deus deixou para você, para os seus filhos, para as suas filhas, para a igreja, o Espírito Santo de Deus vai revelar ao teu coração o que Ele quer falar com você. A palavra é viva. Este livro é o único livro onde o autor se faz presente quando nós lemos. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo que inspirou toda ela está ali com você. E você precisa saber disso para dizer: Espírito Santo, me revela o que a tua palavra quer falar comigo. Me lembro do pastor David Wong Cho, da igreja de Yodo, na Coreia do Sul, a maior igreja do mundo. Ele, quando ia preparar os seus sermões, colocava uma cadeira do lado da sua mesa e dizia: Espírito Santo, se senta aqui ao meu lado, fala comigo, me inspira para poder preparar o sermão para a tua igreja. É claro que era simbólico, mas nós precisamos trazer o Espírito Santo para a nossa vida, porque o que nós trazemos é aquilo que não provém de Deus. Dos pensamentos que você tem durante o dia e durante a noite, começa a contar quantos pensamentos são bons. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou me superar, eu vou vencer, Deus é comigo, Ele vai à frente, Ele prepara o caminho. Começa a pensar quantos pensamentos você tem inspirados pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está te inspirando, é porque você anda mais almático do que espiritual. Quando você percebe o que é ser espiritual, na hora que o inimigo vem e fala na tua cabeça, você vai rebater. Me lembro de um dia que eu estava em casa, eu morava na Vila Municipal, Rua Pedro Rossi 30, perto do cemitério. Éramos vizinhos do cemitério. Quando minha mãe abria a janela e dizia: bom dia, Espírito Santo, ela olhava do outro lado do muro e, se tivesse sorte, ela conseguia ver alguém enterrando lá uma pessoa. Era terrível. Morávamos ali do lado. Eu me lembro que um dia estávamos orando e uma das pessoas do nosso ministério deu uma palavra. E aquele espírito disse: você não pode. Você me prometeu, mas você não pode. Ela é minha. E eu sabia que não era o Espírito Santo. E a pessoa estava falando como se fosse profeta. Tive discernimento naquela mesma hora que não era profético.
Eu tinha feito um pedido para Deus e o diabo sabia o que eu tinha pedido, porque eu tinha orado em voz alta. Era uma consagração que eu estava fazendo. E ele disse: não, ela não vai vir. Ela não vai ser um de vocês. Eu não vou deixar. Na hora, eu abri minha boca e disse: espírito de engano e mentira, eu te repreendo, sai dela em nome de Jesus. E me lembro quando ela foi embora, atordoada, se encostando nas paredes, porque esse espírito falou através da boca dela. E foi interessante, porque Deus usou ela a primeira vez em profecia. Mas ela começou a profetizar outras vezes sem a inspiração do Espírito e sem Deus mandar. Um espírito de engano e mentira entrou na vida dela, um espírito de adivinhação entrou na vida dela. Guarda isso sobre o que é profecia. Primeiro Deus vai falar com você no seu espírito, e depois Ele vai confirmar através de uma palavra profética, através de uma ou três testemunhas, uma ou mais testemunhas. A profecia, ela vai confirmar o que Deus já te falou. Amados, não aceite pensamentos contrários. Todo pensamento contrário traga cativo ao Senhor. Quando você acorda de manhã, você já é atacado com pensamentos de derrota, fracasso. Essa semana vai ser difícil. Essa semana vai ser pesada. Essa semana vão se levantar contra você. Aí você é profético. Quem se levantar contra mim vai se levantar para cair em nome de Jesus. Por um caminho vem contra mim, mas por 7 fogem de diante de mim. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu porto seguro. Eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Eu estou protegido. Isso é ser profético. Preste atenção. Você não pode se colocar como uma pessoa vulnerável, porque o inimigo se levanta para te atacar, para te ferir, para investir contra a tua vida. Mentiras, injustiças, levantes, ataques, perseguições, boicote. O diabo faz de tudo. Ele quer atacar o teu trabalho, ele quer atacar os teus projetos, ele quer roubar os teus sonhos, ele quer atacar a tua saúde, ele quer atacar a tua família, ele quer se levantar, porque você está vulnerável. Mas quando você se posiciona profeticamente e diz: em nome de Jesus eu não aceito, eu rebato, eu denuncio, eu cancelo todas as setas, todas as flechas, todas as lanças, todos os dardos atirados contra a minha vida. Preste atenção, o profético se adianta. Diga aí, o profético se adianta. Não adianta você orar depois. Quer orar depois? Acorda de manhã e já se coloca como um profeta do Senhor. Já se cubra com o sangue do Cordeiro. Já cubra cada integrante da sua casa. Eu me lembro que estávamos numa vigília, início de ministério. De madrugada, um demônio se manifestou e disse assim: eu não posso nada contra você, mas eu posso contra o teu irmão, e vou matá-lo num acidente de carro. Na hora eu disse para as pessoas que estavam comigo: ninguém vai falar sobre isso com ninguém, porque tudo que o diabo quer é que aquela sentença caia na boca de quem não tem fé.
Quem não tem fé fica profetizando derrota, desgraça. Aí, eu falei, demônio do inferno, você não pode tocá-lo. Ele está coberto pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Você está proibido de quebrar um osso dele, você está proibido de tirar a sua vida, você está proibido de investir contra ele em nome de Jesus. Os anjos do Senhor estão com ele. E a partir daquele dia eu comecei a orar e jejuar por essa situação. Eu estava num jejum e eu me lembro que eu dormi e quando eu acordei, o Espírito Santo falou no meu coração, vai ser hoje. E eu intensifiquei a minha intercessão por ele. Eu estava no sofá de casa, dormindo na sala. Uma amiga pessoal da família chamou. Eu estava assim, dorme e não dorme no sofá. Eu me lembro que era por volta de 7 qualquer coisa. A amiga da família bateu lá e disse assim, o Alex sofreu um acidente de carro. Eu falei, ele está bem? Ela disse, não sei se está vivo ou se está morto. Eu disse, está vivo. Ela falou, como você sabe? Eu falei, eu sei. Isso é ser profético. Aí, chamei minha irmã, falei para ela, não conta nada para a mamãe. Ela não aguentou, ela contou. Aí, amados, eu fui para o quarto, dobrei o meu joelho. Naquele momento que estou orando por ele, intercedendo por ele. Depois ele contou que ele estava num lugar onde era só ele. E na sua volta parecia fumaça, era só névoa. E ele pensava na esposa e na filha. E ele procurava o ferimento e ele estava perfeito, não tinha nada. Eu acredito que esse era o momento onde ele podia partir para o outro lado. E foi a hora que Deus trouxe ele de volta. Quando eu liguei para o hospital e pedi informações, eles me disseram, não posso te dar informações. Aí eu insisti, aí a pessoa me deu algumas informações. Ele arrebentou o para-brisa da frente do carro com a sua cabeça. O óculos dele estava no carro da pessoa que fez uma conversão proibida. Preste atenção, quem estava guiando não era ele. Muitas vezes, quando a pessoa que está coberta pela oração está no controle, certas malignidades não acontecem. Mas a gente nunca sabe o que pode ou não pode acontecer. Uma coisa a gente precisa buscar, é essa proteção de Deus. Amados, quando eu cheguei lá, eu fui orando no Espírito Santo, daqui de Bragança até Guarulhos. E na paz, eu tinha uma paz interior tão grande, eu sabia que Deus tinha guardado ele. Hoje ele é um homem de Deus, hoje ele é um presbítero da casa do Senhor, hoje ele é uma bênção. Imagine vocês, quando eu olhei o carro estava detonado, perda total. E as pessoas estavam dizendo assim, o pessoal desse carro aqui morreu todo mundo. Eu dizia, não, está vivo. Como é que você sabe? Olha como é que está o carro. Você não se move pelo que você vê, ouve e sente, você se move pela palavra. Quando a gente é almático, a gente é vencido pela tentação do diabo. Olha o que diz a Bíblia, se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque tua fé é pequena. Se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Nós precisamos então entender o que é a fé que temos nesta palavra, que é o verbo encarnado, que é a palavra viva de Deus, que é o próprio Jesus. Você precisa andar por fé, porque tem momentos, amados, que a gente perde a bússola, perde a direção. Tem momentos que a gente perde o chão. É a hora que você se segura em Deus, porque só Ele pode fazer
alguma coisa por você. Amados, meu irmão quebrou um dente. E Deus preservou a vida dele. Preste atenção. O espiritual é muito real. E falando nisso, eu gostaria de te chamar para estar aqui às sextas-feiras. Porque nós estamos fazendo um trabalho de libertação pela palavra e de cura. E nós cremos que Deus tem se movido poderosamente. É a nossa 4ª reunião. E muitas pessoas têm sido tocadas. Muitas pessoas têm sido libertas. Muitas pessoas têm tido uma experiência com Deus. Deus te chamou para ser profético. E quando eu falo de ser profético, não é de ser místico. Eu acredito no dom de profecia, eu acredito no ministério profético, eu acredito na palavra profética. Eu acredito. Mas a igreja não pode ser infantil. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, para que Deus nos chamou. Nós somos representantes dele na terra. E como nós somos? Oscilamos o tempo todo. Então nós precisamos ser espirituais. E olha o que o apóstolo Paulo fala, que existe uma luta entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Há muito tempo atrás existia uma aldeia retirada. E nesta aldeia tinha um velhinho que tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E ele levava esse cachorro na cidade para brigar, para fazer rinha. E todas as vezes que ele apostava, ele levava uma bolada para casa, porque ele sabia qual cachorro ia ganhar, qual cachorro ia vencer. E um amigo dele disse: escuta, me conta o segredo. Como é que você sabe qual cachorro vai vencer, qual cachorro vai ganhar? Ele falou: é fácil, é só alimentar mais um cachorro, um cachorro mais do que o outro. Se ele alimentava o branco, o preto perdia. Se ele alimentava o preto, o branco perdia. Se você alimenta o teu espírito, você vence a carne. Mas se você alimenta a sua carne, o seu espírito vai perder. Deus te chamou para ser profético. Deus te chamou para ser igreja e igreja profética. Ou seja, você vai se posicionar nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Você vai ser uma pessoa que pode estar tremendo por dentro. Amados, muitas vezes eu estou tremendo por dentro, mas por fora eu faço igual Davi. Amados, você acha que Davi estava de boa? Davi era pequeno, franzino, delicado. Ele não era guerreiro. Ele não tinha porte de guerreiro. Os soldados mais valentes já tinham sido abatidos. Israel estava com medo. Aí chega lá um garoto. E quando ele ouve o gigante afrontar a Deus, ele toma as dores. Ele fala: a briga agora é comigo. Eu acredito que depois que ele cai em si, ele fala: Deus amado, eu disse que ia enfrentar o gigante. Ainda ele pergunta: o que eu vou ganhar se matar esse gigante? Aí disseram para ele: olha, vai casar com a filha do rei e não vai pagar mais impostos. Ele disse: deixa comigo. Como é que eu vou matar esse gigante? Eu acredito que o Espírito Santo falou com ele: o que você sabe fazer? Que armas você sabe usar? Ele falou: eu uso um estilingue, uma funda. Ele falou: então,
Deus vai te abençoar e vai te usar na tua habilidade. É naquilo que você sabe fazer. Eu não sei se é verdade ou não, vou contar para vocês um negócio aqui. Eu estava vendo na internet a respeito de uma irmãzinha que ela estava orando, falando: Deus, me dá uma ideia. Queria uma ideia assim que viralizasse na internet. Me dá, Senhor, tipo assim, a receita da Coca-Cola. Deus, eu preciso prosperar. Eu quero dizimar na tua casa, ofertar na sua casa, ser uma bênção na sua casa. Por quê? Se você pensa só em você e pede prosperidade para Deus, você não vai receber. Deus, Ele vai colocar algo na tua mão para você ser coluna forte na casa de Deus e abençoar a sua obra. Faz o teste. Tenta a sorte. Porque tem gente que fala: ah, não, eu sou filho, eu sou filha, é graça, é misericórdia, é favor. Não brinca. Aquilo que você não planta, você deixa de colher. Aí, essa irmã, eu vi na internet, nem tudo que a gente vê na internet dá para dar crédito, né? Mas olha que história legal, eu gostei de ouvir. Ela pegou e falou: Deus, o que eu vou fazer? Aí ela ouviu uma voz na cabeça dela que disse assim: morango do amor. Amados, virou uma febre, todo mundo fala desse tal morango do amor. Viralizou. E ela está ganhando muito dinheiro, ela está muito abençoada. Dizem, eu não sei, que é o melhor morango do amor do Brasil. Até eu fiquei com vontade, falei: onde está o endereço dessa mulher? Onde é que está o telefone dela? Eu quero comer o morango do amor dessa mulher aí. Eu vi na internet que tem morango do amor até de R$2.100. Depois pesquisa lá. Um estojo bonito, vermelho. Sabe, os morangos gourmet. É um negócio lindo. Eu não comeria de dó. Imagina, 2.100, amados. Jesus da glória. Perdeu até a vontade, né? Vai comer maçã do amor mesmo, né? Tudo bem. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus vai te usar de acordo com as tuas habilidades e capacidades, com aquilo que você sabe fazer. Acredita mais em você. Para de ficar pensando. Meu pai dizia: de pensar morrer um burro, porque burro não pensa. E a gente não fica assim: ah, não, eu vou fazer. Aí fica protelando: amanhã, depois da manhã, um dia, quem sabe, será. Aí vem outro e faz o morango do amor no teu lugar. Preste atenção, você é criativo, você é inteligente, você é capaz. Começa a buscar Deus e dizer assim: Deus, me abençoe na minha habilidade. Você não pode se contentar com aquilo que você tem vivido. Às vezes a gente fica sentadinho na beira do rio, molhando os pés, e para nós está bom. Teve um irmão que falou: pastor, eu queria assim só para eu comer, beber, morar, e está tudo certo, eu não tenho assim grandes ambições. Eu falei: irmão, a ambição é santa, a ambição é boa. A ganância que é pecado. Porque tem gente que é ganancioso, nunca se contenta com nada, sempre quer mais, quer mais, quer mais. E tudo aquilo que ele tem não abençoa o reino de Deus e não abençoa outras pessoas. Então você precisa compreender que, sabe, Deus quer te abençoar. Não estabeleça um limite, porque quando você diz está bom, chega, Deus para ali. Mas quando você diz assim: Deus, eu quero viver o que eu não vivi até hoje, e eu quero que você faça essa oração nesta noite: Deus, eu quero viver o que eu não vivi até hoje, eu quero romper.
Sabe, tem gente aqui que começa, tudo dá certo no início, mas daqui a pouco descamba, daqui a pouco perde tudo, daqui a pouco está vivendo do mesmo jeito, atolado em dívidas. Preste atenção, nós temos que romper, não podemos ser almáticos, nós temos que chamar as coisas que não são como se já fossem, precisamos ser proféticos, mesmo tudo estando dando errado, você vai profetizar. Deus abençoa a minha vida, a minha capacidade, o meu talento, a minha inteligência, o meu conhecimento. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou profético. Eu não olho para isso que não deu errado. E se você olhar, é para aprender as lições que aquilo te passa. Não é para você ficar chorando leite derramado. Porque tem gente que qualquer coisinha que acontece estaciona, desiste. E você não pode desistir. Sabe por que a gente está onde está? Porque a gente desistiu já muitas vezes. Você tem que partir para cima. Eu não tenho medo. O Senhor é comigo. Ele me capacita, eu vou romper. Isso é ser profético. Hoje não basta você andar debaixo da nuvem, hoje você tem que andar dentro da nuvem. E preste atenção, quando você muda a tua cabeça, olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não sede conformados com este mundo. Sabe o que é ser conformado com o mundo? É você dizer, isso não vai acontecer. Eu já tive experiência. Eu já tentei. Nada vai mudar. O marido não vai mudar. O filho não vai mudar. Trabalho, ninguém vai mudar. Na igreja, ninguém vai mudar. O pastor não vai mudar. A liderança não vai mudar. Nada muda. É uma pessoa conformada. Você precisa ser inconformado. Sabe por quê? Diga assim: a mudança começa em mim. Sabe por que a mudança não acontece? É porque você transfere para os outros. Fulano, cicrano, beltrano tem que fazer. Não, a mudança vai começar em você. Quando você se posiciona, quando você se torna diferenciado, quando você começa a carregar realmente uma revelação dentro de você, as pessoas vão perceber. Você vai impactar vidas. Você vai fazer um trabalho relevante. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Ali diz entendimento, mas é a mesma coisa, mas é renovação da vossa mente. Obrigado. Ou deixa aí que eu quero mostrar a segunda parte. Olha o que mostra. Quando você, por exemplo... Não, volta lá onde estava. Quando você faz isso, quando você é um inconformado, e quando você renova sua mente, olha o que vai acontecer. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando que eu vou experimentar? Quando eu me tornar um inconformado. Quando eu deixar de ser almático. Quando eu começar a nadar contra a maré. Quando eu me posicionar. O problema é que nós somos gelatinosos, inconstantes, impulsivos, inconsequentes, irresponsáveis. Mas quando a gente se posiciona, olha o que é ser profético. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, obrigado filho, diga o fraco, eu sou. Então por que você não é? Diga o fraco, eu sou forte. Olha, presta atenção. Não é para falar de vez em quando lembrar. Você tem que falar brigando com os teus pensamentos. Aquilo que está acontecendo com você quer te jogar no chão. Você diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou forte. Amados, quantas vezes
Eu falei isso chorando. Vocês não me viram nos meus momentos de oração. Babando colorido, gente. Chamando Jesus de Genésio. Aí eu digo assim: a tua palavra diz, Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Daqui a pouco, amigos, eu estou me sentindo David Banner. Vocês não são dessa época, mas o Dr. Paulo é. Ele virava o incrível Hulk. Até estufei o peito. Quando a gente está derrotado, como a gente anda? Farol baixo. Quem fazia o papel do incrível Hulk era o Lou Ferrigno. Ele era amigo do Arnold Schwarzenegger. Ele era halterofilista. Preste atenção. É assim que a gente começa. Fortalecemos o Senhor e na força do seu poder. Oh, Jesus. Eu sou forte. 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 Daqui a pouco você para de falar fino com o diabo e você diz assim: eu sou forte. Quem disse que o diabo não tem medo de você? Sabe por quê? Ele tem medo de quem você carrega. Ele tem medo de quem você carrega. Presta atenção. O diabo não tem medo de quem está penteado, cheiroso. O diabo não tem medo de quem está bem arrumado, de quem fala bem, de quem é legal. Não. O diabo tem medo de quem ora. Porque quem ora vai trazer a presença de Deus para a sua vida. Quem ora vai trazer a presença de Deus para a sua vida. E você precisa ser cheio de Deus. Ó Filho de Deus. Crente tem que ser assim, não é? Ele tem que xingar biblicamente. Ó filho de Belial. Que mais? Mula de Balaão. Que mais? Cego de Jericó. Diga: nada pode tirar a minha paz. Diga: nada. Isso é mudança de mentalidade. Aí você precisa se analisar. Onde é que você tem que mudar? É inseguro? Medroso? Incrédulo? Descrente? Aonde você tem que mudar a mentalidade? Você tem que colocar outro programinha aqui. Sou filho de Deus. Começa a declarar toda hora: eu sou filho de Deus. Tem um irmão aqui, eu tenho um testemunho bonito para contar. Esse irmão, ele tinha um problema sério. Ele não podia ver uma mulher bonita aqui. Ele quase quebrava o pescoço. Ele olhava para tudo quanto é irmã. Irmã não, é mulher. Aí eu perguntei para ele: mas na igreja você olha também, irmão? Eu falei: não, pastor, eu me seguro. Aí eu falei para ele: você precisa, amado, deixar de ser carnal e ser espiritual. Você gostaria que olhassem com malícia para tua esposa? Eu falei: claro que não, pastor. Eu falei: então, Deus te chama para santidade. Deus te chama para ser diferente. Aí eu falei: coloca o programa na tua mente que você é santo. Aí ele disse: mas eu não sou. Eu disse: começa por aí, muda a declaração. Tudo começa com a boca.
Você vai declarar até tua mente mudar, até o teu coração mudar. E ele começou a declarar. Ele falou que andava na rua, ele fazia assim: eu sou santo. Aí parecia outra mulher, ele olhava assim e falou: eu sou santo. Ele falou: e agora? Ele falou: agora minha cabeça não precisa mais da ajuda da minha mão, pastor. Agora eu sei que eu sou santo. Porque eu não olho mais com malícia para as mulheres. E ele dizia: pastor, isso era tão forte dentro de mim. Eu não podia ver uma mulher bonita. Ele usou outro nome. Ele falou: potranca, eu não vou falar isso que é feio. Que eu ficava louco. Eu falei: pois é, no inferno está cheio de gente igual você, que não aguenta, que quebra o pescoço, que é malicioso, que fica dando lugar para o diabo. Aí ele me contou algo interessante. Ele falou: pastor, tinha algo na minha vida que eu queria muito que acontecesse, e não acontecia. Depois que eu me posicionei aí, eu tenho certeza que Deus me abençoou, porque eu fechei essa brecha. E eu recebi uma grande bênção. E eu sei que é verdade. Porque quando vocês começam a mudar a mentalidade, preste atenção, o diabo não pode impedir a bênção de chegar. A bênção não chega porque a gente não muda a mentalidade. Porque você fala: não, eu peco agora, peço perdão daqui a pouco e tudo certo. Está aqui a doutora, sabe que até um crime premeditado, a pena é maior. Então tem pecado que é premeditado. O crente premedita. Assume o risco. Vai para cima. Amados, Deus está falando com você aqui nesta noite para você mudar a tua mentalidade. Eu não sei em que área é, mas você sabe. Aí você vai andar no profético. Você vai pensar assim: chega de viver do jeito que eu tenho vivido. Chega de ser o que tenho sido. Hoje eu estava falando com um irmão, o Odair. Aí ele me disse o seguinte, a respeito disso, que fidelidade e lealdade a gente não faz quando está perto da mulher, é quando está longe. Mudança de mentalidade. Aí você tem um programinha aqui. Desde pequeno a gente cantava. Agora mudou o repertório, mas na minha época era assim: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Eu sou o que eu falo, eu sou o que eu declaro, eu sou o que eu profetizo. Desde pequeno eu estava lá: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Não podia ter outra música. Eu sou rico, 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 de marré, marré, marré. Não, a mãe tinha que ensinar: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Olha só, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Que mais? Não se podia entrar nela não, porque nela não tinha chão. Que mais? Não se podia fazer xixi. Pinico? Eu me recuso, irmão. Nem privada tinha. Amados, você começou a ser programado lá atrás. Tem marido que não consegue ser bom marido por causa da programação. Tem mulher que não consegue ser boa esposa por causa da programação. A programação é do pai, da mãe. E a gente se torna aquilo que a gente mais odeia. Você tem mais do teu pai e da tua mãe em você do que você imagina. Você reproduz o tempo inteiro. É do mesmo jeitinho, tal e qual. Aí você diz: está amarrado. Começa
a se monitorar. Lembra que eu falei que Jesus andava com o radar ligado? Começa a se monitorar o tempo todo. Isso é de Deus? Não, não é. Está repreendido, rejeito, denuncio, está amarrado. Desde lá de trás, a gente foi programado assim, mentalidade de escassez. Tem irmão que fala comigo, pastor, eu não nasci para prosperar. Eu falei, você nasceu para quê, irmão? Para ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros. Só tem algum aí, pastor? Eu falei, está repreendido, irmão. A gente precisa começar a mudar a mentalidade. Diga aí, eu nasci para prosperar. Eu vou prosperar, dentro da vontade de Deus, eu vou romper, eu vou viver o profético na minha vida. Aí você fala, pastor, é impossível. Não tem uma pessoa que vai pensar que não vai ser ninguém na vida. Tem. Lá no fundo você pensa assim. Quando você vê o outro se destacando, chegando lá, rompendo, prosperando, aquela inveja toma conta de você. Você fica chateado. Você vai falar com Deus, vai dizer, por que ele, Deus, e não eu? Teve um irmão aqui na igreja, que ele estava esperando uma promoção no emprego. Outra pessoa foi promovida no lugar dele. O irmão pensou em sair da empresa, de tanta inveja. Não, pastor, não é inveja. É porque é falta de reconhecimento da empresa. É inveja. A Bíblia fala para você se alegrar com os que se alegram. Eu falei, irmão, fica de boa, que Deus tem algo melhor para você. Sabe o que foi que aconteceu? Não demorou muito tempo, a empresa chamou ele e tinha um cargo melhor do que aquele para oferecer para ele. Mas ele precisou lidar com inveja. Então imagina qual programinha que você tem dentro de você aí, que não deixa você prosperar, não deixa você romper, não deixa você ser abençoado, não deixa você ser promovido. Sempre você cai no mesmo buraco. Teve um irmão muito querido, ele foi em casa junto com a esposa, de moto, bis. Eu falei, querido, toma cuidado, porque ali na frente tem um buraco, para você não cair nele. Foi a mesma coisa de dizer, vai reto e cai dentro do buraco. Amados, por que a gente é assim? Fala. Por que nós somos assim? Eu chego aqui, eu dou um conselho de Deus para você, a semana inteira você vai fazer tudo do teu jeito. Deus fala, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Você fala, eu paro. Quando Deus diz, segue em frente, aí você fala, eu vou para a direita. Vai para a esquerda, aí você fala, não, agora Você quer fazer qualquer coisa, menos entrar na vontade de Deus. E aonde que está o profético? Você chegar e dizer assim, Deus, eu preciso entrar na tua vontade. Por que a gente está vivendo o que a gente vive? A gente anda na nossa vontade, gente. Você começa a orar e consagra tudo a Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Me mostra. E seja profético. Chama as coisas que não são como se já fossem. Seja profético. Qual o número de clientes? Ah, pastor, mas esse negócio de número não é legal, não. Eu aprendi que esse negócio de meta, esse negócio de alvo, esse negócio de objetivo, essa coisa de números, é do diabo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus gosta tanto de número que tem um livro na Bíblia que chama Números. Você não pode ter numerofobia e não pode ter numerolatria. Olha como que Deus sabia de tudo. Ele sabia o nome o número de cada tribo. Ele sabia o número dos hebreus. Ele sabia o número daqueles que estavam no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo. Alguém contou, tinha 120. Quando Jesus foi assunto para o céu, tinha 500, alguém contou. Quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, 3.000 pessoas, ou 3.000 homens, não contava as mulheres e as crianças, alguém contou. Amados, nós precisamos ter essa fé. Hoje está com 10 clientes, se desafia, amanhã 15, um pouquinho mais para frente 20, daqui a pouco 25, daqui a pouco 30, daqui a pouco
40, daqui a pouco. Não é assim que a gente vai na academia? Você começa a fazer o exercício, chega lá, você passa vergonha. O pessoal dá a barra para você. Aí, né, a gente chega lá na academia, né? Vamos fazer academia. Aí chega lá, o cara vai, o personal do diabo te dá a barra. E todo mundo olhando para você, iniciante. Só com a barra. Só com a barra. E eu não sei porque todo mundo que faz academia tem uma mania de sair assim, né? Com a asa aberta da academia. Não deu tempo nem de fazer músculo. Eu tenho um conhecido, um amigo, que foi para os Estados Unidos. 20 dias lá nos Estados Unidos. Aí eu falei com ele. Alberto, tudo bem? Eu falei, tudo, e você? Tudo bem, estou aqui na América, estou falando já inglês fluente. Assim, yes. Imagina só, 20 dias, não dá tempo, amados. E na fé do mesmo jeito, você sabe, você tem que se desafiar todos os dias. E não tenha medo de desafios. Os problemas, as dificuldades e lutas são desafios. Eu falei de Davi. Davi não se intimidou. Davi foi para cima. Davi com 5 pedras matou o gigante. Aí falou, mas você vai matar o gigante com 5 pedrinhas? Ele falou, não, eu pretendo matar com uma só. Tiro certeiro. Desmaiou, ele foi lá, pegou a espada e fez o serviço. Preste atenção. Para de se intimidar com aquilo que o inimigo faz. A Bíblia diz que o diabo é como o leão. Ele faz conta que é leão. Ele tenta imitar o leão. Mas ele não é. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você não pode se intimidar. Você que tem que ir para cima. Você que tem que dizer, o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Ele é fiel. Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é magnânimo. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor.